Bom, boa tarde a todos. Convoquei essa coletiva de imprensa para anunciar que nós batemos as assinaturas necessárias para protocolar a PEC que estabelece o teto de 1% do valor venal do IPVA de cobrança, além do cálculo, da base de cálculo ser feita a partir do peso do veículo. Praticamente menos de um mês a gente conseguiu 224 assinaturas das 171 assinaturas necessárias. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é do prognóstico positivo. Eu nunca vi uma PEC conseguir assinaturas em tão pouco tempo. Eu demorei, só a título de exemplo, 2 anos para conseguir coletar as assinaturas para a PEC de combate aos supersalários. Essa, em menos de um mês, as assinaturas já foram coletadas. Inclusive, semana passada, uma repercussão grande no mercado com cálculos feitos sobre o impacto na inflação e sobre o impacto fiscal. E é sobre o impacto fiscal que eu quero falar um pouco para vocês, mas a PEC já foi protocolada, é a PEC número 3 de 2026. Eu quero começar agradecendo todos da população que pressionaram, que ligaram, que mandaram e-mail para cada um dos parlamentares para que a proposta fosse encaminhada, né? O meu primeiro passo político é conversar com o presidente Hugo Motta para ele despachar o mais rápido possível essa proposta para a CCJ e, em seguida, conversar com o presidente Leurlon Manto da CCJ para a gente aprovar e já dar ensejo à criação da comissão especial. Eu estou muito seguro, pela velocidade com que a gente conseguiu coletar as assinaturas, de que, levando a voto, a gente tem maioria, a gente tem os 308 votos necessários nos 2 turnos para aprovar essa PEC. O cálculo que foi feito de impacto, né, de arrecadação é de uma perda de arrecadação de 38 bilhões de reais. E a gente apresentou algumas sugestões de compensação na PEC. Uma delas é a limitação com gastos em publicidade dos poderes executivos, e isso traria uma economia de 6,5 bilhões de reais. A gente está trazendo também, adicionalmente, como uma sugestão na comissão especial, quando ela foi criada, uma revisão dos supersalários, com uma economia de cerca de 5 bilhões de reais. Revisão em emendas parlamentares, nas discricionárias, não das de execução obrigatória. Então a gente está falando de 50 bilhões de reais. Uma revisão também dos incentivos concedidos na Sudam e na Sudene, que daria 22,5 bilhões de reais. E numa revisão também no crédito presumido concedido de IPI para o setor automotivo em determinados estados do país, que daria o impacto de 7,7 bilhões de reais. Então, na soma, a gente tem 72 bilhões, mais do que o dobro necessário para corrigir esse impacto. Então, a gente pode modular essa compensação. Então, em resumo, primeiro, isso traz uma economia muito grande para todos que possuem carro no nosso país, né? A gente conseguiu, aliás, barrar recentemente a criação do imposto sobre congestionamento, do imposto sobre externalidades negativas de carro, de imposto sobre aplicativos, que o Senado enviou para essa casa, né, a urgência, e que o relator retirou a nosso pedido todas essas tributações. Agora a gente reduz a tributação no IPVA, e a XP fez um cálculo de que isso teria um impacto de redução de 1,84% na inflação no ano. Então, só a aprovação dessa medida já praticamente garantiria que o governo atingiria a meta de inflação estabelecida sem necessidade de aumento de juros por parte do Banco Central. Então, são vários impactos positivos, né? Você tem um estímulo, né, para o setor automotivo, você tem um estímulo para as pessoas que hoje vivem, né, de aplicativos, vivem de ser motoristas, de ser entregadores. Você movimenta a economia tirando recursos que hoje são desperdiçados em áreas como os gastos. Aliás, outro ponto de compensação, os gastos com o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas passam também a ser uma porcentagem da receita corrente líquida que a gente está limitando também para compensar a perda de arrecadação dos estados. Então, resumidamente, a gente corta dezenas de bilhões de reais em gastos inúteis para fazer com que todo mundo pague o IPVA mais barato. E eu estou lançando também um site para que todo mundo em cada estado faça a comparação do quanto paga de IPVA hoje e do quanto passaria a pagar no máximo com a PEC que a gente está tentando aprovar. O site é ipva.kimkataguiri.com.br. Agora vocês já conseguem fazer a simulação do quanto seu carro paga de IPVA hoje no seu estado e de quanto passaria a pagar a partir da aprovação dessa PEC. Então, agora é só os próximos passos políticos. Da mesma maneira que a gente teve uma grande mobilização popular para essas assinaturas, como eu disse, precisava de 171, em menos de um mês a gente conseguiu 224. Então, assim, com menos de 100 votos a gente já teria o quórum de aprovação dessa PEC. Essa mesma pressão a gente vai precisar para despachar essa PEC para a CCJ e para aprovar essa PEC na CCJ. Se alguém tiver alguma questão, eu estou aqui à disposição.
38 bi por ano, isso. Mais alguma? Márcia? Apoiamento de 224 deputados. Mais alguém? Não? Tudo certo? Ótimo. Obrigado, gente. Boa tarde, bom trabalho.